Hoje quero dizer acerca ainda do momento em que todos nós começamos a pensar no viver a vida. Viver a vida parece sempre um desafio, porque na verdade, quando começamos a questionar a nós mesmos, nós começamos a ter dúvida acerca do que estamos fazendo aqui, quem somos nós, o que procurar para entender o que é realmente viver. Então eu quero conversar exatamente a partir desta pergunta. Você quer realmente viver? Então eu penso que primeiro é preciso responder se você é realmente você ou é simplesmente um pedaço do outro. Porque às vezes somos induzidos por outros pensamentos, outras ideias, outras culturas até. Se sua base foi construída dentro de princípios cristãos ou foi trocada por princípios de uma nova realidade espiritual. Se baseado no prazer ou no sofrimento, a sua busca por Deus, as duas coisas podem induzir a pensar com mais frequência nas coisas espirituais. A sexualidade, a avareza, a fama e emoções momentâneas são, na verdade, as atrações mais precárias do mundo. A dor nos força a aceitar o fato de que somos finitos. Ela pode gerar cinismo, cansaço e fadiga por viver. A dor nos envia em busca de um poder maior. A dor nos envia em busca desse poder pelo fato das nossas angústias, a introspecção, superstição, cerimônia e votos. Tudo pode vir como resultado da dor. Mas o desapontamento maior no prazer é algo completamente diferente. Embora a dor, com consequência e na sua frequência, pode ser considerada como um meio que leva a um fim maior. O prazer é visto como um fim em si mesmo. A dor pode ser temporária, mas o desapontamento do prazer traz um vazio. Não apenas por um momento, mas para a vida toda. Pode parecer que a vida não tem uma razão, um propósito configurado previamente, se até mesmo o prazer não traz satisfação duradoura. A verdade é que conheço pessoas que, no auge do sucesso, voltaram-se para Deus. E conheço outras pessoas que, afogando-se na dor e na derrota, buscam a Deus por uma resposta. As duas situações extremas deixam perguntas angustiantes. Somente Deus pode responder a todas elas. Essa luta entre a dor e o prazer, creio, dá espiritualidade a um objetivo mais definido. As pessoas em sofrimento podem buscar consolação e explicações. As pessoas desapontadas com prazer buscam propósito. Dostoiévski define o inferno como uma incapacidade de amar. Acho que é uma descrição bastante acertada. Mas é onde, acredito, o Ocidente perdeu o caminho e tropeçou na espiritualidade. Nós tínhamos o que nos levava a ter prazer, mas no fim, o que sentimos nos tirou o que tínhamos e temos de valor. O prazer desapontou no Oriente, no Ocidente, e no nosso tédio continuamos buscando uma fuga no estranho ou no distorcido, em vez de olhar para o que Deus revelou claramente, o fundamento da fé cristã que apontam para a pessoa de Jesus Cristo. Quando nos permitimos o prazer a ponto de destruir os valores que há dentro de nós, os fins cuja direção seguimos
tanto espiritual como pragmaticamente, nos levam à areia movediça de nossas próprias buscas. Quando na minha adolescência eu queria encontrar razão para entender como em tempos tão remotos existiam homens com tanto conhecimento, comecei estudando os filósofos e suas filosofias. Por ter tido um tio que hipnotizava, busquei fazer hipnotismo. Quando entendi o poder da oração, me confundi com o esoterismo. Fui estudar as teorias do Rosa Cruz. Pude ver coisas boas e ruins, mas nada igual ao Evangelho de Cristo. Apesar de todas essas inquietações, jamais pensava em renunciar à minha relação com Deus e à minha comunhão com o Espírito Santo. Muitos estão confundindo espiritualismo com espiritualidade. Bem disse Jesus, os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Em espírito, porque é uma relação transcendental. E em verdade, porque é dentro da palavra de Deus, a Bíblia. Assim pude chegar à conclusão que Salomão havia chegado bem antes. Salomão havia chegado às suas conclusões para afirmar que tudo era como correr atrás do vento. Tudo era sem sentido. Em 1987, escrevi um livro sobre a nova era, quando ainda era um movimento espiritualista que buscava quebrar os paradigmas cristãos. Eu não conseguia crer que tais ideias se firmariam. Havia desdenhado a força do diabo e nem podia ver que ele estava nesse negócio. Hoje posso compreender que a coisa avançou de tal modo que já nos sentimos ameaçados. Portanto, buscando no Senhor, o nosso Deus, forças espirituais, fazendo prevalecer a Igreja de Jesus Cristo, portanto, prevalecer a nossa fé. Se você quer viver, agarre-se mais e mais a Cristo. Não se permita brincar com coisas que não conhece. Somente a Bíblia e o que está escrito nela pode conduzir a nossa fé. Se não está na Bíblia, seja anátema, seja esquecido. Somente através da palavra de Deus seremos capazes de conduzir a nossa fé entre meio a caminhos escabrosos. Que Deus tenha misericórdia do nosso povo, da nossa gente e da nossa juventude tão atacada nesses dias. Se você quer realmente viver, agarre-se mais e mais a Cristo. Jesus viveu, desafiou a morte e ressuscitou. Nenhum outro foi capaz de vencer a morte. Aprenda mais sobre o Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Amém.